Grande abraço a você que nos acompanha aqui no canal do YouTube do Jornal Comércio. Eu sou o Ricardo Silveira e a partir de agora, mais um episódio da série Estrelas da Comunicação, onde recebemos personalidades que fazem parte da história dos mais variados veículos de comunicação aqui do Vale do Iguaçu e participação importantíssima para que esses veículos pudessem se desenvolver. Que é o caso do nosso convidado de hoje, o Márcio Fresleben, ele que tem uma história com a família em veículo de rádio aqui no Vale do Iguaçu, especial aqui no Grupo Verde Vale de Comunicação, e também tem uma história muito importante em algo que tem um peso muito significativo em todas as nossas vidas, né? Nas nossas vidas, que é a internet, não é? Provedor de internet, acompanhou nos últimos anos toda a evolução nesse canhão, não é, que é a internet. Márcio, primeiramente, obrigado pela gentileza da entrevista, tudo bem? Obrigado pelo convite. Márcio, como é que começou toda essa história? Essa história para algo que começou pequeno e hoje está numa proporção gigantesca e perspectiva de evoluir cada vez mais, que é esse mundo da internet, né? Então, eu desde sempre tive ligado à área de tecnologia, né? Desde mesmo a minha formação, né? E o que eu comecei a fazer depois, que era software, né? Empresa de software. Então, sempre ligado à área de tecnologia. Em 94, final de 94... né, eu voltei de Curitiba, voltei da faculdade, não concluí minha faculdade e voltei para cá, né? Só que eu já tinha uma empresa em Curitiba naquela época, e a gente fazia software, e tinha uma outra empresa aqui em União da Vitória que a gente atendia, que era a Digiflora, né, que fazia engenharia florestal. E a gente desenvolvia software para eles, né? E nesse meio tempo, internet era uma coisa que estava gatinhando. Em 1995, internet era uma coisa que gatinhava. O pessoal está tentando entender ainda o que era internet. Existiam aquelas BBS onde você podia trocar arquivos e tudo, né? Entrava com modem, trocava arquivo e tal. E aquilo me chamava muito a atenção, né? E eu folheando revistas, uma vez eu achei um kit provedor, né? Era tudo que eu queria, né? Na época custava R$5.000. Né? Eu lembro que o preço era exatamente esse, era R$5.000 na época. Era um roteador, um kit multisserial e alguns modems, né, para você montar um provedor. E aquilo vinha com um livro desse tamanho assim, que era um manual do Linux. Linux era uma coisa que eu nunca tinha visto na vida, né? Eu conhecia sistema Unix, alguma coisa, mas Linux era uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Veio aquele manual desse tamanho em inglês e eu comi o manual e montei o provedor, né? E quando eu montei o provedor, a gente não tinha link. Isso também veio outra coisa. Eu convidei o Omar Coradim, falecido já, o Omar Coradim, que ele era o dono da Digiflora. Eu convidei para ser meu sócio. Eu precisava do capital, né, para começar o negócio. Convidei para ser meu sócio. Ele topou, né, e compramos o kit, né? E aí, quando isso chegou, a gente teve que instalar tudo e fazer funcionar. Eu tive que fazer funcionar uma coisa que eu não imaginava nem o que era, né? Aquele livro não me dizia o que você tinha que fazer para ser um provedor de internet. Aquele livro te ensinava a instalar o Linux, né? Fui fazendo, fui ligando pra gente, né? E tal, que eu conhecia. Naquele tempo era tudo interurbano, né? Custo bem mais elevado, né? Custo bem mais elevado, né? E a gente conseguiu, com muito custo, aquele tempo, para você conseguir uma linha telefônica era difícil, né? Mas nós conseguimos 8 linhas com a Telepar, né? E conseguimos um canal de dados de 64 KB. Imagina, 64 KB é uma coisa que hoje você não é inimaginável para a internet, né? Um celular que esteja funcionando muito mal, ele tem muito mais do que 64 KB. Mas era tudo que a gente tinha. Conseguimos um canal uma comunicação de 64 KB com Curitiba. E lá a gente interligou na RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa, e a partir disso a gente tinha internet, né? Era legal porque no começo a gente falava que a internet era bom pro cafezinho, né? Você mandava carregar uma página e ia tomar um café, porque podia tomar um café para até esperar carregar uma página. Era página simples, não era nada do que tinha hoje, né? E aí começou, né? Alguns usuários, a gente tendo que convencer essas pessoas a acessar a internet, porque o pessoal não sabia o que era. Então você tinha que chegar, olha,
Aqui você pode ver a cotação, né? Vamos lá, você pode ver a cotação de como tá teus bois, você pode ver receita, você pode ver isso aqui. Tinha que convencer a pessoa a ficar com a internet, a ficar pagando a mensalidade pra gente, porque eles não viam muita, né? Isso foi rapidamente mudando, né? Quando foi chegando aí 98, o pessoal já viu uma necessidade maior, né? E nesse início, desculpa te cortar, mas nesse início, né? Os seus clientes, qual que era a característica, né, o perfil desses clientes, essas pessoas que começaram a acreditar em algo que estava muito embrionário ainda, né? Assim, a gente foi atrás no começo, a gente foi atrás de todo mundo, mas principalmente dos amigos. E mais, o pessoal que era, os médicos na cidade, né, empresário na cidade, porque tinha um custo mais elevado também. Sim. Né? E nem todo mundo tinha o computador para acessar. Se tinha um computador, precisava instalar um modem no computador, precisava abrir, para fazer uma instalação na internet era um diacho, sabe? Era difícil, não era tão simples assim, né? A gente marcava a instalação, ia na casa da pessoa e fazia a instalação, né? Eu lembro que naquela época andava a pé, eu ia do centro aqui até Santa Rosa, né? Para fazer uma instalação na internet, né? Fazer a instalação no computador da pessoa. E você tem na memória a primeira instalação na internet que você fez? Como é que foi a tua reação e como é que foi a reação da pessoa? Assim... Ou as primeiras, né? No caso, né? As primeiras, tá? As primeiras. Vamos ampliar um pouquinho. Vamos ampliar um pouquinho. Se for me perguntar a primeira exatamente, eu não vou saber te dizer, certo. Tá? Mas as primeiras, a gente colocava e entregava e tinha uma homepage. A gente desenvolveu uma homepage. Essa homepage a gente botava um monte de links ali para o pessoal saber por onde seguir. Porque não existiam grandes portais que nem hoje. Você tem o UOL, você tem a Globo, você tem, né, várias coisas onde a pessoa já tem eu quero ver isso, quero ver aquilo. O pessoal nem sabia o que ver na internet, né? Então eles iam procurar alguma coisa, né? Você mostrar, tem o Alta Vista, que na verdade era o mecanismo de pesquisa daquela época, o Alta Vista. Depois surgiu o KD no Brasil, né? E você mostrava aquilo, né? Uma vez, eu lembro até que teve nesse tempo teve uma senhora que ligou pra gente: olha, vocês instalaram a internet aqui faz uma semana e eu queria desconectar. Ué, mas por quê? Né? Eu falei: não, já vi tudo. Eu falei: como assim já viu tudo? Não, já vi tudo que tem na internet. Ela tinha visto todos os links que a gente colocou ali, ela tinha visto. Né? Então ela achava que a internet era aquilo. Né? Ela falou: vou ver se eu vou assinar outra para ver se tem mais coisa. Eu falei: não, calma lá. Peraí, não é bem assim. Né? Mas a gente tinha que mostrar, tinha que ensinar como é que funcionava a internet. Então o comecinho foi sofrido. Né? E Márcio, como é que era empreender nessa época, onde um período, né, onde as conexões ainda eram discadas, né? Tinha aquela emoção de esperar a meia-noite para poder fazer a conexão em um custo mais acessível. Exato. Tinha aquele sonzinho que tá na memória de todo mundo, né? Como é que era esse período? No começo, nós começamos com 8 linhas telefônicas. Você imagina, as 8 linhas telefônicas, aquilo lá não é multiplexado. Eu tenho 8 linhas, eu posso atender 20 pessoas. Não era 8 linhas, 8 pessoas. Ou seja, eram 8 pessoas ao mesmo tempo. Tá? E isso ficou durante um ano, acho que o primeiro ano, a gente teve só 8 linhas. E dependia muito da Telepar. A gente não conseguia ampliar isso da maneira que é hoje. Hoje, se eu pedir o celular aqui, me dão 3, 4, 5 linhas à vontade. Sim. Na época isso não era privado, né? Era muito difícil você conseguir linha telefônica. A gente conseguiu mais 4 linhas depois, foram para 12, depois eu consegui mais 8, aumentou, foram para 20 linhas, e aí a gente conseguiu o equipamento digital. Né? Nós fomos o primeiro equipamento digital no Paraná, tá, a funcionar. Então era um equipamento que custava muito caro na época. Né? Eu lembro que eu fui buscar esse equipamento em São Paulo. Eu tinha um Corsa, que na época, eu não sei quanto valia o Corsa, mas valia pouco. Tá? E eu fui buscar o equipamento, eu trouxe num porta-malas no meu carro. O equipamento custava $40 mil, sabe? Olha só. E veio no porta-malas do meu carro, que, né, não chegava perto disso. Né? Então eu lembro que a gente colocou esse equipamento, foi o primeiro provedor a funcionar digital no Paraná. Tanto que a gente teve que trazer consultoria de fora para o pessoal conseguir colocar aquilo para funcionar. O pessoal da Telepar não conseguia colocar para funcionar. Ficou um mês para funcionar
direito, porque o próprio pessoal da Telepar não tinha experiência com aquilo. Né? Então eles tinham experiência com outro digital, que funcionava com um relógio diferente. Né? Então tem um monte de características técnicas aí que era bem complicado. Né? A gente levou um mês para fazer funcionar. Quando funcionou, aí beleza, liberou. Tinha mais 30 linhas, além das 20 analógicas que eu tinha, eu tinha mais 30 linhas. E aí já funcionava com 56K o modem. Né? Então já era uma evolução. Sim, com certeza. E nesse tempo o nosso link também já não era 64K, já era bem mais. Acho que a gente tinha 512K na época que a gente instalou o digital. E aí a coisa começou a ficar melhor, né? Para você acessar a internet ficava bem mais. Nesse teu início, Márcio, claro, você tinha a noção da realidade aqui de Orlando Vitória, Porto União, né, obviamente, mas tinha contato com pessoas do Brasil todo, né, que tinham uma visão de futuro de como poderia desenvolver esse mundo da internet. Naquela época, era meio que um consenso de que era algo promissor ou havia muita desconfiança no mercado? Havia um consenso de que era algo promissor, mas jamais na magnitude que se tornou. Jamais. Porque assim, nesse meio tempo, vamos lá, entre 96 e 2002 começaram a surgir várias iniciativas ali. Né? Uma era a internet via rádio. A primeira que surgiu foi a internet via rádio. Internet via rádio, eu não estou falando da internet via rádio que a gente teve aqui, tá? Os primórdios da internet via rádio. Né? Que apareceu um provedor que esse provedor começou em Curitiba, chamado... puxa vida, tornou-se a Onda em Curitiba depois, tá? Mas eles usavam um equipamento israelense, né? E que transmitia via rádio a internet. Né? Esse pessoal conseguiu uma captação de dinheiro assim absurda e quebrou. Porque eles não conseguiram a adesão do pessoal ao rádio, a conseguir o rádio. E esse rádio não era perfeito. O rádio tem muitas características técnicas, né, que o mercado ainda não estava preparado para isso. Né? Eu atender Curitiba com rádio, né, é muito difícil, porque eu tinha muito prédio, muita coisa, e eles quiseram fazer isso já de cara. Não dava. Né? O equipamento não permitia isso. Né? Mas foi um troço bem interessante. Né? Rede Ômega era o nome do provedor. Rede Ômega. Quando surgiu foi uma coisa assim fantástica. Eu fui ter reunião com eles para saber como me ligar na Rede Ômega, né? Que esse troço ia ser muito bom e tudo. E o rapaz que inventou a Rede Ômega, ele era um cara que tinha uma visão de futuro muito aguçada. Né? Ele falou coisas naquela época que eu vejo hoje acontecendo, sabe? Ele realmente tinha uma visão de futuro muito aguçada, mas foi muito à frente do que o mercado podia naquela época, sabe? Então, assim, sempre houve o consenso de que a internet seria alguma coisa muito grande, mas nem de pé, nem de longe tudo que é hoje. Hoje, nossa vida está na internet, a gente depende completamente disso. Né? E o que mudou a nossa vida não foi o acesso à internet ser do jeito que é, foi o smartphone. A partir do momento que todo mundo tinha internet na palma da mão, mudou tudo. Exatamente. Você citou internet via rádio, né? Como é que era isso? Então, internet via rádio era assim. No começo a gente só tinha um discado, e descobrimos que dava para fazer isso via rádio. Instalava um aparelho na casa da pessoa, instalava uma antena, né, e colocava uma central e conseguia transmitir para ele. Isso é uma coisa muito antiga, muito antiga, né, e só foi adaptada para passar dados nisso. Né, e no começo a gente começou a passar, a gente tinha equipamentos via rádio que chegavam a entregar 3 mega para o cliente. Né, os primeiros equipamentos chegavam a entregar 3 mega para o cliente. A gente não tinha link para entregar 3 mega para o cliente, mas o equipamento poderia entregar 3 mega para o cliente. Só que isso tinha tanta implicação técnica em você saber como instalar, saber como ajustar, saber como deixar sinais, sabe? Isso foi muito tempo de aprendizado. Então os primeiros via rádio que a gente instalou e que todo mundo instalou, sabe? Ele funcionava capenga. Funcionava bem melhor que o discado, mas ainda era capenga. O rádio, quando bem instalado, ele é melhor que uma fibra ótica. Né? Ele tem uma latência menor que a fibra ótica, sabe?
mas condições ideais de temperatura e pressão. Então, né, você tem que ter uma engenharia em cada rádio que a gente instalar. E, obviamente, que não era feito dessa maneira, né? A gente não conhecia o suficiente do sistema para fazer dessa maneira. Rodei o Brasil todo, né, buscando conhecimento para melhorar o sistema via rádio. E quando a gente já tinha um sistema via rádio que, ok, isso aqui roda bem, aí começou a migrar para fibra. Então, a tecnologia vai avançando, né, e você tem que trocar tudo. E o processo de instalação, seja internet de escada ou via rádio, era algo muito complexo, necessitava de muito equipamento, muitos funcionários, muitos colaboradores para poder realizar essa instalação? No começo, a instalação de internet de escada, você usava um CDzinho ou usava um zip drive, a gente tinha um aparelho que chamava zip drive, colocava na porta paralela do computador, isso aí nem existe mais hoje, né? Então, mas colocava para instalar um navegador, né? Porque não existia navegador instalado no computador. Sim. Vai instalar um navegador e configurar o modem da pessoa. Isso era um saco, porque te dava problema, o Windows dava problema com modem, driver de modem, era um troço bem sarna. Internet via rádio começou a mudar um pouquinho isso, porque você instalava um rádio no computador do cliente. Primeiro, a gente instalava um rádio no computador do cliente, colocava driver, tal, funcionou. Né? Ainda fazia todo o esquema de instalação. Necessitava de bastante gente, não tinha jeito, a gente tinha bastante funcionário, manutenção e tudo, era bem complicado no começo, né? E aos poucos, só que hoje, se você vê, mesmo para instalar uma internet via fibra, também, porque aí eu tenho manutenção de cabo, em poste e tudo, né? A gente começou a trabalhar em União da Vitória, nós fomos o primeiro provedor de União da Vitória, né? A Net União, foi o primeiro provedor de União da Vitória. E a gente começou a trabalhar em 1990. O nosso link foi ligado no dia 1 ou 2 de fevereiro de 1997. A gente começou a trabalhar em 96, começou a montar tudo no final de 96. Mas começou a trabalhar no comecinho de 97. Tá? E a partir dali foi, né, crescendo. E a gente passou pela Net União, depois a gente fez um malfadado contrato com o UOL. Na época existia o Universo Online era um provedor de internet também. E eles começaram a fazer contratos com provedores de internet para usar o nome UOL, né? E eles davam uma estrutura que a princípio parecia ser muito boa, né? Entregava uma estrutura de marketing muito grande e cresceram bastante em alguns lugares, né? E a gente caiu nessa de fazer esse contrato com o UOL. Um ano depois que a gente fez o contrato com o UOL, sem ter crescimento nenhum com eles, sem ter nada, eles simplesmente cortaram o contrato. Quando eles cortaram o contrato, você imagina, nessa época eu tinha 18 filiais. Nós já éramos o maior provedor de internet do estado do Paraná. Né? Então a gente tinha Bituruna, General Carneiro, toda a região aqui, todas as cidadezinhas da região nós tínhamos, né, presença. Além de Canoinhas, Mafra, São Bento do Sul, nós já tínhamos presença nesses lugares. Aí, quando eles cortaram esse contrato, a gente ficou sem faturamento. Do dia para a noite, né, faturamento zero. Cara, aquilo quebrou a gente, literalmente quebrou a gente. Então, tipo assim, a gente teve que se reinventar, a gente tem que fazer tudo de novo. Vamos remar de novo, né? E aí a gente trocou de nome, né? Aí virou a WAW, né? Que era intimamente ligada, mas já não podia usar o mesmo nome nem nada. A gente virou a WAW e começamos a focar na operação de rádio, né? E depois disso a WAW foi vendida, né? Em 2006 foi vendida para o que se tornou a TOC Telecom, né? E quando foi vendida eu falei, não quero mais saber disso aqui, não vou mais trabalhar com esse troço, né? E é mentira, porque é a cachaça. Faz, né? parte da vida, né? Faz parte da vida, né? Não vou mais trabalhar com isso. E 2 anos depois estava montando outro provedor em Palmeira, né? Montou outro provedor em Palmeira, que hoje é um provedor que é um dos maiores do Paraná, novamente.
né? Eu já saí dessa operação, mas continua sendo. Você citou o nome WAW, né? Esse é um nome que faz parte, né, da história mesmo aqui do Vale do Iguaçu, da WAW, né? Exatamente, né? Todos muitos e-mails, né? Até um amigo em comum, né? Já saudoso Jair Nunes, né? Tinha o jornal Gazeta Regional, né? Contato da redação era por meio do WAW, né? Então vários piloto @WAW. Exatamente, né? Então ficou um nome bastante marcado mesmo aqui na Vitória, né? Sim. A WAW, porque assim, no começo a gente instalava a internet e a gente precisava, daí entra muito o que a gente começou a fazer de mídia. No começo a gente instalava a internet e a gente precisava de uma homepage. Então como é que eu vou prender o cara na internet aqui? Né? Poxa, preciso da minha homepage. Minha homepage vai ter o quê? Vai ter link, vai ter, né, coisas úteis para a pessoa se virar no começo aqui. Só que isso começou a ficar interessante. Pensei, poxa, por que a gente não coloca as notícias, né? Beleza, começamos a chupar notícia de site, né, de fora. Bom, mas eu estou chupando notícia de site de fora, por quê? Vamos fazer alguma coisa aqui. Né? Aí sim, a gente começou a gerar notícia aqui. Né? 2 pessoas de início, tá? Piloto, e depois e a gente testou vários jornalistas que trabalharam lá, tá? Vários jornalistas que trabalharam lá, né? E a gente começou a fazer isso. Ele começou a não ser nem um jornal diário, era um jornal por hora, porque acontecia alguma coisa, aconteceu algum acidente, aconteceu alguma coisa. Minutos depois estava na nossa homepage, porque a internet era muito rápido de eu fazer isso. Eu não preciso imprimir um jornal, não preciso esperar até amanhã. E os jornais na época aqui eram jornais semanais. Então imagina, eu tenho um jornal semanal que vai me dar a notícia do que aconteceu ali na segunda-feira, né? Vai lançar o jornal na segunda-feira, vai me dar, o jornal lançava na sexta, eu acho, se não me engano, ou vai me dar na sexta-feira o que aconteceu durante a semana. Eu conseguia lançar isso na hora. Né? Então a gente começou a ter muito, mas muito tráfego por causa do jornalismo, né? Colocar isso direto. O piloto era um cara que encampava o jornalismo muito bem. Ele gostava de, pego o carro aqui, vou atrás da coisa e vou achar. Então isso pra gente, né, facilitava bastante, sabe? Depois teve o César Sucesso. Sim, também. que foi trabalhar com a gente lá também, né? Teve um tempo lá. Teve várias pessoas que trabalharam nesse projeto, né? E a gente tinha outras coisas dentro. A gente abriu para colunista fazer coluna lá e tudo. Então, tipo, tinha bastante atrativo você entrar no site da WAW, né? E isso, claro, vai marcando o pessoal, né? Sim. Foi uma época muito legal, porque por a gente não ter um jornal diário, aquilo era o que... E foi a semente, eu acredito, foi a semente do jornal, dos jornais o jornal diário depois. Tinha coluna social também, tinha? Tinha. E o pessoal ia nas festas, nas baladas, tinha foto lá, né? Isso teve uma coisa que a gente lançou aqui, né? Na época tinha o William, que trabalhava com a gente, William Kominski, que trabalhava com a gente. E primeiro eram os fotolog, tudo que o pessoal lançava. A gente começou a colocava o link para fotolog e tal. E ele pegou e desenvolveu um site, né? E a gente colocou o site lá dentro, que era o Look at Me. Tá? Então ia na balada, tirava as fotos, botava no site, tá? Então, tinha um Look at Me no final de semana. Poxa, aquilo ali explodiu, né? É uma época que eu não tinha Instagram, não tinha outra coisa. Você entrava lá, vê o Look at Me, você tinha tudo. Então, isso foi um diferencial também. Então, o interessante, né? Você falou buscou jornalistas que daí agregaram conteúdo, daí buscou a questão da coluna social. Foi pioneiro no projeto, né? Porque ele foi agregando, né? Foi agregando, né, conteúdos em um só local, né? Sim. E esse projeto foi tão pioneiro que é assim... Bom, eu tinha muita gente no estado do Paraná que começaram a surgir provedores. Né, não estamos seguindo uma linha de tempo aqui, mas quando começaram a surgir os provedores no estado do Paraná, todo mundo tinha as mesmas dúvidas que eu. Como é que eu faço? Como é que faz e tudo? E eu, no começo, quando eu tinha dúvida, eu ligava para um rapaz em Curitiba e falava, como é que eu faço isso? Né? E, cara, não sei, né? Procura aí. Eu ia lá, procurava e fazia, né? E, de novo, quando eu tinha uma dúvida, ligava para ele,
Cara, não sei, procura aí. Né? Mas eu ligava para ele porque ele era a referência que eu tinha, né, em Linux e tudo e tal. Acabou que daqui a um tempo, eu ligava para ele, eu já estava quase não ligando mais para ele, mas outras pessoas ligavam para ele também. Né? Quando as outras pessoas ligavam para ele, passava meu número. Aí o que aconteceu? Eu comecei a montar provedor no estado do Paraná. Cara, o estado do Paraná inteiro eu montei muito provedor aqui, mas muito provedor. Por isso que eu viajava tanto, né? Eu passava um dia aqui e passava 2 dias fora, né? Porque ficava montando provedor pro pessoal, sabe? Então isso foi um tempo bem, sabe? E nessa de montar provedor e tudo, eu conheci muita gente, né? Teve uma época que nós montamos uma empresa para fornecer links da internet para os provedores no estado do Paraná. Chamava-se Rede Networks. Tá? E a Rede Networks, quando a gente começou com a Rede Networks, ela tinha essa ideia e a gente começou a oferecer serviços. Um dos serviços era fazer a homepage do provedor, tá? E colocar o serviço de notícias. Então a gente colocava tantos jornalistas por cidade, né? Produzindo notícias para alimentar o site da Rede Networks. Então, quando eu estava quando a Rede Networks estava ativa, eu tinha notícias do Paraná inteiro, porque eu tinha jornalistas em todo lugar, né? Tinha notícias do Paraná inteiro, então tinha as notícias do Paraná e eu tinha as notícias regionais, né, vindo. Essa experiência durou 1 ano e pouco, não durou mais de 1 ano, porque assim, começou a ficar difícil gerenciar todo esse processo de ter muita gente trabalhando em lugares diferentes. E do mesmo jeito que eu sabia como é que funcionava a coisa aqui, mas os meus sócios decidiram focar em outra coisa. Né? Vamos focar só no acesso, vamos evitar isso aqui, né? E tal. Quando você começa a trabalhar com muita gente, você tem um problema de gente, né? Era mais complicado. Então, assim, para quem não se sentia à vontade, aquilo lá começou a ser complicado. Aí acabou morrendo o projeto. Mas durante muito tempo, rodou o projeto da Rede Networks, né, com jornalistas em toda a cidade. Você acredita que esse modelo de negócio que foi pioneiro do WHW aqui em União da Vitória, ele cabe para os dias de hoje? Ou a mudança de pensamento, avanço tecnológico, ele não permite esse tipo de... Eu acho que não cabe mais. Eu acho que não cabe mais. Eu acho que tem espaço ainda, por exemplo, eu vou criar um jornal online e vou ter os jornalistas trabalhando. Só que um jornal online hoje ele tem que ser muito mais dinâmico, né? Ele vai ter imagem, ele vai ter, sabe? Ele tem que ser muito mais dinâmico, muito mais rápido, né? Então, assim, da maneira como a gente fazia, não cabe mais, né? Existe espaço para fazer algo parecido? Sim. Mas tem que ser muito mais dinâmico, muito mais do que a gente é, né? Porque hoje você fica, hoje até como eu tenho acesso o tempo todo, né? É muito rápido o pessoal querer saber o que aconteceu, o que não sabe. Então eu acho mais complicado um pouco, mais fácil de trabalhar. Tá? Na época a gente tinha uma Mavica, uma câmera digital. A primeira câmera que a gente usou no jornal online era uma Mavica, era uma câmera que fazia fotos em disquete, né? Só um dinossauro, né? Não existe mais faz muito tempo. Até porque hoje tem várias preocupações quando você vai divulgar algum conteúdo, né? Porque não necessariamente a pessoa está na frente de um computador, está no celular, a preocupação com o tamanho da foto, para não demorar muito para carregar, para não perder qualidade. Então tem vários aspectos que precisam ser analisados. Exato. Mas isso, nada que isso não possa ser resolvido com software, tá? Hoje tem software que você coloca, mandei foto, ele resolve a foto, bota a resolução certa e já coloca certo, sabe? Mas eu digo mais de agilidade. E outra, hoje você tem muita fonte de notícia. Então, assim, você concorrer hoje com a quantidade de informação que todo mundo está recebendo é mais difícil. E você tem outra geração. A gente tinha uma geração que prezava por saber o que está acontecendo na cidade, saber o que está, né? A geração de hoje já não é tão assim, já não está mais tão, sabe? Tanto que virou o principal, como é que é? É mais fácil o pessoal hoje se informar pelo Instagram do que acessar um site ou fazer alguma coisa fora, sabe?
Então, eu só vejo dessa forma. É um negócio que talvez eu não botaria o pé. Eu acho que tem espaço, mas talvez eu não botaria o pé ali. Desde que você iniciou um provedor de internet, a exigência do cliente ela foi aumentando com o passar do tempo, questão de estabilidade, qualidade de conexão e tudo mais? Com certeza. Antes ninguém dependia disso. Né? Se eu ficasse 2 dias fora do ar, ninguém depende disso. Era diversão. A internet era mais diversão. Pô, eu vou consultar alguma coisa, tudo, mas ninguém dependia do banco. Né? Pelo menos nos primeiros 2, 3 anos, ninguém dependia do banco via internet. Depois sim, o pessoal já começou, olha, posso usar via internet, por que eu vou usar via... Por que eu vou mandar um boy no banco? Né? Mas no começo o pessoal não precisava disso. Hoje sim, você precisa de estabilidade. Né? Não tem. A internet é boa quando você não sabe que ela existe. Né? Teu provedor de internet é bom quando você não sabe que ele existe. Você não lembra. Né? Ele simplesmente está funcionando. E esquece o resto. E como foi o acesso da internet em veículos de comunicação aqui do Vale do Iguaçu? Né? Aqui, para poder chegar, também apresentar e eles aderirem a isso que estava ainda embrionário, né? Mas foram os primeiros clientes que a gente teve. Entre os primeiros clientes, né, um dos primeiros lugares que a gente instalou foi aqui. Foi aqui, foi na 95 FM, que 95, era na época, né? Sim. Então, foram os primeiros lugares que a gente instalou. Porque assim, claro, havia necessidade também de, poxa, os órgãos de comunicação daqui precisavam receber notícias, né, mais rápido. Uma maneira mais rápida era a internet. Né? Até hoje, mas a maneira mais rápida era a internet. Então foram os primeiros clientes, foram os primeiros que a gente instalou. Eu lembro que na época, quando a gente tinha só acesso de escada, a gente chegou a instalar uma linha de dados aqui na Verde Vale, a gente instalou uma linha de dados de 19.200, imagina, 19.200 kbps. Mas ela ficava ligada o dia inteiro e não dependia de telefone. Então assim, se ela demorava um pouquinho mais, não tinha problema. Estava ligado o dia inteiro e não dependia de telefone. Então o tempo inteiro você estava online. Foi a primeira experiência de estar 100% do tempo online. Sabe? E isso teve muita participação do Reginaldo, da Computer Help, por exemplo. Ele que, né, começou a botar esse tipo, vamos colocar isso aí para funcionar e tudo. Ele era um entusiasta, então o primeiro que teve essa linha no escritório dele, no escritório, foi ele, né? Depois a gente instalou outra aqui, instalamos na Uniuv, sabe? E fomos fazendo assim. E evoluiu também, né? Ficou cada vez mais exigente a questão burocrática, né? Envolvimento com a Anatel e tudo mais, mudou bastante com o passar do tempo, né? A gente teve no começo, principalmente quando a gente começou a internet via rádio, internet de escada não tinha isso, tá? Mas quando a gente começou a internet via rádio, a Anatel era um órgão que ele fiscalizava as rádios, né? Não fiscalizava provedor de internet. Mas começou a ser tratado como um serviço de telecomunicação. A Anatel começou a fiscalizar. A gente teve uma vez uma visita da Anatel, porque a gente tinha equipamentos que, segundo eles, estavam fora do padrão. Né? E tinha que ser equipamento homologado. Pô, a gente teve que subir nas torres e tudo, tirar o equipamento fora, desligar o equipamento para mostrar, não, ó, tá aqui e tudo. Tal. Depois eu recebi uma denúncia, né? Ó, lá tem um equipamento que não está funcionando, eles tinham que averiguar. Né? Então, a primeira vez que eles foram fiscalizar a gente, poxa, eu cheguei a desligar o sistema, tirar todas as coisas. Segunda vez eu falei, tá aí, a torre pode subir e ver. Isso é função de vocês. Eu não vou arriscar a vida subindo uma torre para mostrar equipamento para vocês. Quer subir, pode ver. Né? Vamos desligar. Não, desligar você não pode. Você pode fiscalizar. Né? Não pode desligar. Então, sobe lá e vê. Se estiver fora da especificação, tudo bem. Né? Nunca mais incomodaram. É padrão para ela. Sim, com certeza. A concorrência foi evoluindo também com o passar dos anos, né? O pessoal começou a brigar os olhos para isso, né? Mas pra gente, assim, o primeiro provedor de internet que a gente teve a Net União como primeiro provedor. O segundo provedor de internet da cidade foi a Twinnet. Tá? E quando abriu a Twinnet, poxa, eles conseguiram uma coisa na Telepar. Foi logo que a gente conseguiu as linhas digitais nossas. Né? E eles conseguiram uma coisa na Telepar que a gente nunca tinha conseguido. Né? Que me deixou muito brabo com a Telepar na época. Porque eles pediram 16 linhas. E a Telepar deu. Poxa, eu não conseguia linha, meu. Então, como isso? Agora vocês me deram 16 linhas assim de cara para eles.
deram 16 ninhos. Tudo bem, a gente colocou digital, resolveu isso. Mas assim, no começo a gente achava, pô, concorrência, né? Puxa, vem concorrência, como é que vai ser? Foi a melhor coisa do mundo. Porque é uma coisa que, quanto mais tinha, mais aflorava o desejo do pessoal ter internet. Né? Então, concorrência pra gente foi a melhor coisa que existiu. Fez a gente crescer muito. Né? Fez a gente começar a ver a empresa como empresa e não como filhinho, né? Que você, normalmente, quando você abre uma empresa, ela é pequenininha, você vê ela com outros olhos. Né? A gente começou a ver como empresa, começou a tratar como empresa, começou a gerir como empresa, né? A partir do momento que a gente teve concorrência. Vem aquele pensamento, né, de fazer um serviço melhor que o concorrente, né, crescer na profissionalmente, com certeza. Coisa muda. Sim. Coisa muda. Quando você não tem concorrência, você não cresce. Exatamente. Né? Você não cresce como empresa. Para você, Márcio, o que é mais desafiador? O cuidado com o aspecto da tecnologia ou com a gestão do negócio? Tecnologia hoje virou uma commodity. Tá? Então, tecnologia já não é mais o diferencial. Né? Se eu pegar hoje todos os provedores de internet que eu tenho aqui na cidade, eles vão ter acesso às mesmas tecnologias, eles vão ter acesso aos mesmos equipamentos, aos mesmos bons equipamentos, né? Porque eu conheço todos aqui e sei que todos trabalham muito bem. Né? Então, todos eles têm acesso às mesmas ferramentas. O que muda? Muda a maneira como você vai lidar com teus problemas, porque problemas todos vão ter, né? Então, pode ser um link que caiu, uma fibra que rompeu, você vai conseguir fazer isso mais rápido, né? Então, é isso que muda. E muda a gestão do teu cliente. Você sempre acaba tendo que dar um pouco mais para o cliente. Então, o que eu estou entregando? Muito cliente de internet hoje, aquilo que eu falei, provedor bom hoje é quando você não sabe que ele existe, porque você não lembra, tá? Mas hoje tem muita coisa, quando você assina a internet você ganha muita coisa, né? Você ganha os SVAs hoje. Então, poxa, você ganha assinatura grátis de Paramount, você ganha assinatura grátis de Watch, você ganha telemedicina, você ganha um monte de coisa que às vezes você nem sabe que você está ganhando. Você nem sabe que você está pagando na mensalidade por aquilo, sabe? E o pessoal deveria ver isso, porque são benefícios muito bons que você nem sabe que tem. Você está pagando a mensalidade do teu provedor e você nem sabe que tem, sabe? E esses benefícios o provedor já coloca para manter o pessoal na base, né? Então, eu acho que o pessoal deveria usar essas coisas. Márcio, o avanço ainda na questão de avanço tecnológico, né? A internet 5G e a internet via satélite, vocês, com o passar do tempo, essa evolução, vocês viram como de certa forma, uma ameaça ou uma oportunidade de negócio também? Veja, tanto o 5G do telefone quanto o satelital não passam de internet via rádio. É isso, tá? Internet via rádio, você está regido por tamanho tamanho de frequência que você pode usar, tá? Tamanho da banda que você pode usar. Então, você pode usar uma banda de 40 MHz, ou pode usar uma banda de 80 MHz, né, ou de 160 MHz, ou até mais, tá? Só que é física, tá? Você não consegue gerar mais do que você pode usar. Então, assim, existe um protocolo chamado TDMA. TDMA é divisão do tempo, multiplicação, divisão do tempo para cada um acessar. O que acontece? Eu tenho, por exemplo, quando falam, a internet 5G vai dar 5 GB, né, de velocidade. Beleza, 5 GB de velocidade. Se você tiver 5.000 pessoas conectadas nessa torre, é 1 mega para cada um. Tá? Sim. Então, por quê? Porque ele vai dividir. Ele vai dividir aquilo que é o total da torre. Tá? Como é que você faz isso funcionar melhor? Coloca mais torres. Né? Então, vai chegar uma hora, cara, que você não tem mais espaço para colocar torre. Porque se todo mundo quiser usar 5 GB 5 ou 10 GB de velocidade, não tem torre que aguente. Não tem. Fato. Aí entra a superioridade da fibra ótica. Quando você tem um equipamento de fibra ótica na tua casa, tá? Nada bate ele.
Não tem internet 5G para bater fibra ótica. Não tem internet satelital para bater fibra ótica. Por que a internet satelital hoje, se pega uma Starlink, ela funciona tão bem? Porque eu tenho pouco usuário. Eu tenho 9 mil satélites, beleza, 9 mil satélites mundiais, tá? 9 mil satélites mundiais. E eu tenho os bins, né? Cada satélite desse tem, se não me engano, são 120 bins, né? Que mandam para... Cada bin desse tem, sei lá, 5 GB, não sei o certo, tá? 5 GB que pode mandar. Mas a partir do momento que eu for colocando mais usuário, a velocidade desses usuários vai cair. Porque ele tem que dividir. Não tem como, não existe. É física pura, não tem como ele manter a mesma coisa. Era o que acontecia na internet via rádio. Colocava um cliente, né? Funciona bem. 2, funcionando bem. 3, funcionando bem. Coloca 100. Opa, começou a ficar ruim. Por quê? Porque tem que dividir por todos. Né? E o rádio tinha uma coisa. O rádio, ele se regulava pelo pior cliente. O cliente que tivesse o pior sinal era o que regulava a velocidade de toda a tua célula. Então, se eu tivesse um cliente que estava com a antena caída, tivesse mal instalado ou qualquer coisa, a minha internet ia funcionar na velocidade daquele cliente, daquele pior cliente que estava na minha célula. Acontece com 5G, acontece com satélite, exatamente da mesma forma. Eles têm outros protocolos, eles colocam, né, já tem outros modos de fazer da onda percorrer, mas a física é a mesma, então não tem jeito. Um 5G, por mais que melhore o 6G, a gente já tem até o 7G em desenvolvimento, tá? Mas ele nunca vai superar uma fibra ótica. Márcio, no teu ponto de vista, o que ainda pode mudar, pensando em futuro, na maneira, na forma como as pessoas consomem a internet? Então, olha só, eu tenho visto isso bastante, tá? A gente vai cada vez ver mais realidade virtual. Então, VR vai ser assim, eu posso fazer essa mesma entrevista contigo, né, não via uma tela de celular, via uma projeção, sabe? Só que isso demanda muita banda. Porque essa tecnologia já existe, mas ela demanda muita banda. Então tem coisas que a gente não consegue fazer hoje ainda, porque demanda muita banda. Eu não consigo transmitir isso, né, de maneira igual, do ponto onde eu estou transmitindo para o ponto onde está chegando, da mesma maneira. E é para isso que vai convergir a internet. Tá? A internet em si converge para essas coisas. Sabe? Porque a gente não tem muito mais, eu vou melhorar serviços bancários. Não, melhorar a segurança. Uma coisa muito importante, né? Segurança na internet. O pessoal não dá bola para isso, tá? Mas se você está usando na tua casa, você está usando o TV Box, está usando HTV, BTV, aqueles troços, cara, você tá ferrado. Você não sabe ainda, mas você tá ferrado, tá? Porque ele tem caixinhas dessas aí que ele é um vírus nativo, tá? E ele vai escanear a tua rede, ele vai descobrir teus dispositivos vulneráveis, né? Ou ele vai ficar minerando Bitcoin usando a tua energia elétrica, sabe? É feito para isso. Por isso que custa barato, por isso é uma pirataria, né? Já está errado por causa disso, mas eles ganham dinheiro com outras coisas. Eles não ganham dinheiro com o que estão... Eles estão te dando uma isca para você. Tem muito problema de segurança hoje na internet. E isso vai se tornar muito pior ainda para frente, tá? O pessoal tem que tomar cuidado com isso. O pessoal não tem o cuidado necessário por falta de conhecimento ou de interesse? Os dois. Por falta de conhecimento e por falta de interesse. Né? Porque assim, vamos lá, você chega em casa, você quer usar a internet, né? Você não está preocupado como que isso está chegando, né? Se está usando comprimento de onda, tal. E não tem que ficar preocupado com isso, tá? Mas tanto por falta de conhecimento como por falta de interesse. Você não se preocupa se teu celular tá com um vírus que pode roubar teus dados e tudo. Você não está preocupado com isso necessariamente o tempo todo, né? Mas ele pode estar. Ele pode estar roubando teus dados, pode estar roubando tuas senhas de banco, pode estar, sabe, fazendo tudo isso, né? E tem muito problema de segurança, muita gente sendo atingida.
E as pessoas têm na própria internet formas de pesquisar isso, né? Poder ter uma prevenção adequada, né? Mas, com certeza, com certeza. Mas acaba... Não, o pessoal abdicando, deixa isso para depois, né? Tudo que não é prioridade, fica para depois. É uma segurança da internet e deveria ser prioridade. Até segurança para as crianças. Né? Você pensa assim, eu tenho quatro crianças pequenas. Né? Eu sei me virar, digamos assim, na internet. Né? E tô longe de ser perfeito nisso, tá? Tô longe de ser perfeito em segurança. E conheço bastantinho. Né? Eles têm tablets, eles têm celular, né? E tal. Eu limito o tempo deles de acesso, né? Nos tablets, tem software para isso, limito o tempo, limito o que podem acessar, né? Eles não têm acesso a muita coisa. Mas mesmo assim, a segurança deles é muito difícil você ter certeza de que não vai acontecer nada de ruim na internet. Quando você está online, crianças online, você tem que monitorar. E tem que monitorar bastante. Porque elas ficam muito tempo, né? Eu tenho 2 sobrinhos, por exemplo, tem um de 7 anos, que ele sai do tablet, vai para o videogame ou vai para a televisão. Não tem mais o ser criança, né? De brincar na terra, de jogar um futebol, algo assim. Exatamente. Ao mesmo tempo que é muito importante, né? A internet, ela acabou sendo prejudicial nesse aspecto, né? Exatamente. Minha filha tem 11 anos. E assim, a gente segurou o celular para ela até onde deu. Né? Aí ela começou a ir sozinha para aula, 2 quadras, tá? Mas a gente deu um celular para ela para tipo assim, ó, cheguei na aula, né? Tô saindo da aula, né? Espera aí. E assim, na sala dela, todo mundo já tinha celular. Ela foi a última a ter celular, a última a ter WhatsApp, né? E aí a gente deu o celular para ela, não teve outro jeito. Aí eu olho ela hoje, 100% do tempo que eu olhar para ela tá com o celular na mão, sabe? Aquilo me irrita. Mas 100% do tempo que tá almoçando, tá jantando com o celular. Tá com o celular na mão, né? A gente tem que falar, ó, filha, guarda lá. E ela tem tempo, ela tem monitorado, ela tem 2 horas por dia para usar o celular. Ela não pode usar mais que isso. Mas ela fica com o celular na mão, sabe? Que, né, acabou meu tempo, eu tô com ele ali. Enfim, faz parte. Né? A geração é diferente também, a gente tem que entender que... Mas claro que o foco acaba sendo para a questão das crianças, né? Mas até mesmo nós adultos, a gente criou uma dependência muito grande, né? Porque é acesso bancário, é algo que chega a ser assustador também, né? Mas assim, não tem como fugir disso, né? Eu vou fugir do banco. Não tem. Hoje ninguém mais vai no banco pagar uma conta, né? Então assim, precisa. O que a gente tem que fazer é regular. Eu volto e meio, eu excluo meu Instagram. Não perder mais tempo no Instagram, sabe? Porque você começa a rolar uma tela, cara, aquilo foi feito para ser viciante. Então você começa a rolar uma tela, ela vai ser viciante. Você vai 1, 2, 3, 4. Quando você viu, você passou 2 horas ali, você não fez nada, você passou 2 horas rolando uma tela. Então, cara, corta o mal pela raiz, né? O algoritmo vê o que você curte, daí vai te mandando mais vídeos, né? E você vai vendo e você não viu que o tempo está passando e tudo. Né? E às vezes, e tentar se policiar isso na frente das crianças também. Porque a criança vê você fazendo aquilo, ela vai fazer igual. Ela vai fazer igual. Então, como é que eu vou manter uma criança fora das telas se eu estou na tela? Sim. Né? Então, é complicado. A gente tem que ter um freio nisso. E digo que é difícil. Tá, não tenha dúvida. É difícil. Eu trabalho com internet, então eu não tenho como ficar longe, né? Então, durante o dia, né, as horas do dia, eu fico recebendo mensagem, né? Olha, eu tenho um problema aqui, um problema ali. Eu não trabalho mais com provedor de internet, né? Eu não tenho mais clientes, já não tenho mais operação faz algum tempo, né? Mas eu ainda trabalho no ramo, né? Hoje eu faço software para provedores de internet, né? Então, a vida continua do mesmo jeito ali. A diferença é que hoje não tenho mais usuário me ligando. Eu tenho o dono do provedor me ligando, ou o pessoal de rede me ligando, olha, estamos com um problema aqui, preciso que você resolva. Né? Então, é um perfil de cobrança diferente. É um perfil de cobrança diferente, né? Mas está na mesma área. Sim, exatamente. Não muda a área. Márcio, até antes de a gente iniciar aqui a nossa gravação, eu te perguntava a tua formação, você destacou que não tem uma formação, né, não concluiu especificamente alguma faculdade, mas teve a oportunidade de passar por várias que, se a gente analisar bem, acabaram sendo muito importantes para você desenvolver o teu trabalho, desenvolver os teus negócios. Sem né? dúvida, sem dúvida.
Eu fiz 4 anos de engenharia elétrica, né? Fiz até o final do 4º ano de engenharia elétrica. Eu fiz análise de sistemas, eu fiz engenharia de software, eu fiz engenharia elétrica de novo, primeiro eu fiz na UFPR, né? Aí eu fui fazer engenharia engenharia de eletrotécnica no Cefet, que era o antigo Cefet. Aí eu fiz direito, administração, economia, sabe? Eu passei por tudo. Né? Então, assim, mas eu não terminei nenhuma. Tá? Direito, principalmente, que era uma área que eu gostava muito. Jamais seria advogado, não tenho esse perfil, mas eu gostava muito de direito. Só que eu não tive como terminar porque viajava demais. Né? Então eu perdia mais aula do que assistia, não tinha como. Mas tudo isso conseguiu te dar uma noção de várias áreas. Né? Não me formei, mas me informei. Né? E hoje, vamos lá, isso é uma opinião muito pessoal, tá? Hoje não sejam hoje todo o conhecimento do mundo está na internet, tá? Então você não precisa, eu não digo vá construir uma casa sem contratar um engenheiro, tá? Mas o conhecimento para você fazer isso está lá, né? O conhecimento está lá. Então, você tem acesso a muita coisa hoje. Tem muita coisa que você consegue se informar melhor do que numa faculdade, se você tiver a vontade de estudar pela internet. E tem bolas de coisas. Aí você pensa assim, poxa, eu quero uma formação em Harvard, né, que é uma faculdade muito conhecida. Bom, entra no site de Harvard, lá você vai ter, cara, 500, 600 cursos gratuitos que vão te dar um diploma da faculdade para você fazer online. Tá? Então, assim, hoje só não adquire conhecimento que não quer. Porque o conhecimento tá disponível e está gratuito. Isso é uma das coisas maravilhosas da internet. Tá? Você pode aprender sobre tudo, o tempo todo e de forma gratuita. Você passou por várias áreas, mas não passou necessariamente pelo jornalismo, rádio, né? Mas seu irmão foi radialista aqui do grupo, por sinal. Foi por um breve período, foi. Né? O Marcos foi, ele trabalhou aqui em 98, 99, com o Ricardo Cury. Né? Ele trabalhou um tempo aqui. Você não teve essa não tenho vontade, essa dicção, quem sabe, de ser radialista ou algo assim? Não. Eu fazia o software da FM Verde Vale, né, da Rádio União e da Top FM. Né, fazia o software, inclusive o primeiro software que fazia os anúncios automáticos, tudo, né, que você não precisava mais as gavetas lá para colocar, eu fiz esse software. Então, gravava tudo num software e lançava automático. Né, o primeiro que rodou aqui, que rodou lá, fui eu que fiz. Né? Depois, claro, com o tempo foi substituído, porque você tem que manter o software e manter ele atual. Acabou ficando obsoleto e foi substituído depois. Você está desenvolvendo software, né? Você frisou, né? Eu tenho uma empresa hoje para provedores, que né? desenvolve software. Só desenvolve para provedores. Voltar a atuar com provedores, isso faz parte do teu planejamento, pelo menos por enquanto? Não, a gente tem outros planejamentos. Eu não saio da área, tá? Mas, por exemplo, para esse ano eu tenho outros planejamentos, né? Mas envolve operações fora do Brasil, já não envolve operação no Brasil. Né? A gente tem uma deficiência muito grande hoje, se você pensar em mercados da América Latina. Tá? O mercado da América Latina, eu tenho muito cliente na América Latina, muito. A nossa base de clientes é 2/3 América Latina, 1/3 Brasil. Né? E daí tem alguns outros espalhados no resto do mundo, mas são poucos. Mas 2/3 é América Latina. E se a gente olha o mercado da América Latina, você vê que ele tem uma defasagem em relação ao Brasil. 5 anos. Tá? Então o que acontece no Brasil está acontecendo 5 anos lá fora. Né? E aí você pensa assim, pô, mas por que isso? Por causa das leis. A lei brasileira, a lei brasileira, quando foi privatizado as companhias telefônicas, a lei brasileira deixou que se criassem os provedores da internet. E as leis latino-americanas não deixavam. Então o que aconteceu? Por que uma Claro é a maior operadora da América Latina? Porque o México não deixava ter outra operadora. O único.
Olha o tamanho do país, do México, né? Não deixava ter outra operadora. Cresceu lá em cima. E aí foi espalhando para outros países, né? Hoje, o México tem a mesma lei do Brasil. Mas por que tem a mesma lei? Eles copiaram a lei do Brasil ipsis literis, tá? Pegaram a lei, é aqui assim, vai ser assim no México. Aconteceu que começou a pipocar provedor de tudo que tá lado. Por quê? Não é necessariamente pelo bom negócio. Qualquer negócio é bom negócio se for bem gerido, se for bem acertado. Mas começou a gerar um monte porque tinha necessidades. Né? Vamos lá. Vale a pena para uma Claro da vida atender, vamos falar aqui de perto, tá? Distrito de São Miguel da Serra. Né? Uma Claro não vai instalar, não vai levar fibra ótica para lá para atender, poxa, eu preciso atender 3 mil pessoas. Eles não fazem isso. Eles querem onde o investimento vai se pagar muito mais rápido. Tá? Mas eu tenho um empreendedor que vai ver, poxa, 3 mil pessoas, peraí, eu não preciso ganhar bilhões. Né? Eu com meu milhão eu estou feliz. Então eu tenho um empreendedor que vai empreender lá. E isso aconteceu em todos os países da América Latina. Com alguns anos de atraso. Né? Um está um pouquinho mais na frente, outro está um pouquinho mais atrasado, com exceção do Uruguai, que o Uruguai continua com a mesma regra antiga. Né? Com exceção do Uruguai, todos os outros países da América Latina hoje tem uma lei parecida com a lei brasileira e estão trabalhando parecido com o Brasil. Mas eles têm 5 anos de defasagem para o mercado brasileiro. O mercado brasileiro hoje, de internet, é muito difícil você encontrar alguém que não tenha acesso à internet. Tá? Ele já virou... Tanto que a gente brinca que entre os provedores, o jogo é rouba-monte. Eu roubo o teu, você rouba o meu, e um pega o cliente do outro e vai tirando. Não tem cliente novo. Né? Porque o cliente novo vai ser o quê? Casou, formou uma família, casa nova. É esse, mas não são tantos. Né? Então, esse é o cliente novo. Mas não são tantos. Então, o jogo para um provedor de internet crescer hoje é muito mais difícil. Né? O ano do boom de provedores de internet foi em 2020, quando entrou a pandemia. Sim. Porque quando entrou a pandemia, quem não tinha internet viu, eu não posso ficar sem. Estou dentro de casa. Sabe? Ou teve que aumentar também a qualidade, né? Teve. Para poder vários aparelhos conectados ao mesmo tempo, né? Tudo isso, mas né? aí é um troço do teu roteador. Tem muita gente que acha assim, minha internet não funciona. E o problema dele está dentro de casa. É o roteadorzinho que ele tem lá que não funciona direito. O jogo do provedor de internet, ele está sempre investindo. Porque sempre tem um roteador melhor e você tem que acompanhar, porque o teu cliente vai trocar o celular dele e o celular dele não vai funcionar com o teu roteador antigo. Então ele gasta muito dinheiro com esse tipo de coisa, sabe? Porque sempre tem que estar evoluindo, sempre tem que estar evoluindo. Normalmente, quando a tua internet não está funcionando direito, o teu problema está dentro de casa, não está no provedor, tá? Então não necessariamente aquele pensamento, quanto mais mega, giga tiver, não interfere. Então acaba sendo uma certa lenda, de certa forma. Não existe Tem que contratar mais internet, depois eu consigo ter vários aparelhos ligados e tudo mais. Eu moro num sítio, tá? A velocidade média minha no sítio, hoje, deve girar em torno de 70 mega. Cara, eu trabalho com coisa pesada, tá? Tá mais do que suficiente. Tá mais do que suficiente. Né? Eu chego, eu tenho uma fibra lá, mas a minha fibra chega por rádio, né? A distribuição chega por rádio, tudo. E tem algumas limitações, né? Funciona muito bem, tá? Não tem necessidade. Então você me fala assim, eu tenho 500 mega de internet, eu tenho 1 giga de internet, não tem diferença nenhuma. Tá? O pessoal que tem provedor que vem aqui vai falar, Marcio, falando um troço desse. É verdade, não existe essa diferença. Tá? Não existe diferença no controle que o provedor coloca lá. Você pode subir até 1 giga, você pode subir até 500 mega. Na prática, tá? A diferença é nula, zero. É mais importante o equipamento que você tem dentro de casa, que seja um equipamento bom. Né? Claro que se você tem 100 mega, você não pode subir acima de 100 mega. Mas você não vai usar acima de 100 mega. A não ser quando você vai fazer um jogo, um download. Você tem um Xbox e vai fazer uma atualização do Xbox lá, que dá 60 GB. Cara, ele vai comer tua banda, e ele vai deixar lento. Casos
isolados casos, cara, muito difícil, sabe? Então não existe essa diferença, tá? Não existe essa diferença. Isso é marketing. Isso não é nada além de marketing. Márcio, vendo a tua trajetória, desde a década de 90, que vocês iniciaram todo esse trabalho, né, o que você vem realizando hoje e pensamento de futuro, como é que você define a tua trajetória? Nem eu sei dizer, tá? Nem eu sei dizer. Ainda está em, ainda tá em andamento. Sim. Né? Eu acho que a gente passou por muita coisa. A gente passou realmente passando por muita coisa. Né? Mas ainda estamos aí, vamos ver. Tem um mercado hoje que é um mercado... O pessoal fala muito de inteligência artificial. Né? Inteligência artificial demanda muita energia. Né? E quando eu falo de energia, é energia elétrica mesmo. Né? Muita. Você vê hoje, por exemplo, estão montando um data center novo para o TikTok, em Fortaleza. Esse data center vai ter 70 hectares para um data center. É uma construção gigante de 70 hectares, tá? Com servidores dentro. Quanto isso consome de energia? Tá? Muita coisa, né? Eu te faço uma conta rápida. Um rack de servidores, tá? Ele vai consumir, um rack completo de servidores, ele pode consumir até 20 kWh. 20 kWh, cara, é muita coisa. É muita coisa. Tá? Eu tenho um transformador, que atende a vila onde eu moro, né? Que é São Domingos. Tá? É um transformador de 50 kW. Um rack consome 20. Então você imagina que é muita coisa. Então, assim, a inteligência artificial vai ser limitada por energia elétrica. Né? Ou você tem energia suficiente para fazer isso, ou você não consegue. Quando eu falo que o mercado fora do Brasil é defasado, pensa assim, cada vez mais a gente precisa de data centers para armazenar dados. Né? Um data center consome muita energia. Vai chegar uma hora que esse troço vai... Eu sou da teoria da conspiração e do caos, que vai chegar uma hora que esse troço não vai aguentar. Né? Antes de crescer mais a nossa tecnologia, a gente tem que crescer mais as nossas fontes de energia, porque não tem por onde. Né? Se a gente achar que a inteligência artificial vai resolver tudo, não vai, porque vai faltar energia. Esse é o grande porém da inteligência artificial. A gente já está num ponto onde, cara, faz coisas assim... Aquela dificuldade de você saber o que é verdadeiro, o que é inteligência artificial, o que é uma foto, um vídeo, você né? Você já quase não consegue mais. E veja, o que chega pra gente, né, é a ponta do iceberg do que já está desenvolvido. Né? O que é lançado, cara, tem coisa desenvolvida muito mais forte. Tá? O que é lançado para a população é diferente. E a tendência é evoluir cada vez mais, né? Porque quem diria, um exemplo até curioso, que na década de 80, no seriado Os Trapalhões, lembra quando o Didi pegava o celular? É eu. Hoje você consegue fazer, eu, porque a imagem está Exatamente, né? Exatamente. Como avança, né? E vai avançar cada vez mais, né? Existe uma lei chamada Lei de Moore, que é cada 1 ano e meio a tecnologia dobra, né? O que eu tinha de conhecimento de tecnologia dobra a cada 1 ano e meio. Né? A velocidade dos processadores também dobra a cada 1 ano e meio. Com inteligência artificial isso é diferente. Ela dobra a cada mês. Então imagina uma coisa que aprende consigo mesma, né? E que você pode... Vou pegar todo o conhecimento da internet e vou colocar nas LLMs, que é a inteligência artificial, que é o que faz a inteligência artificial. Tá? Ela vai aprender tudo aquilo e aí? Né? Talvez ela não saiba organizar esses dados ainda, né? Tanto que a inteligência artificial hoje ela alucina. Quando você dá você dá um escopo muito grande, né, para ela alucina, ela se perde. Mas ela vai, aos poucos, ela vai acertar isso. E quando começar a acertar isso, quando você vê que tem um troço, cara, infinitamente mais inteligente do que toda a população mundial junta, sabe? São questões meio complicadas. Temos que estar preparados porque vem muita coisa por aí. Vem muita coisa por aí. Vem muita coisa por aí.
Bem mesmo. Eu não sei como é que vai ser a próxima geração, digamos assim. Né? Eu não sei nem como é que meus filhos vão trabalhar. Eu sei que vai ser muito diferente. Márcio, obrigado pela gentileza entrevista, um papo muito bacana e sucesso e até a próxima oportunidade. Obrigado. Conversamos com o Márcio Fresleben, ele que é um dos pioneiros de algo que faz parte da nossa vida, a internet, né? Bem, quem lembra do www, está aqui o responsável, né, por várias oportunidades, né, que fazem parte da história da comunicação aqui do Vale do Iguaçu. Se você gostou do vídeo, dá o like, se inscreve no canal e até a próxima.